nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os discípulos, subiram as barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estás me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Palavra da salvação. No texto sagrado de hoje nós vemos como que Jesus, de vez em quando, ele sai para estar sozinho. Envia os seus discípulos para ir à frente e depois ele vai ali estar na presença do Pai do céu. Isso aqui é um ensinamento essencial para a nossa vida, porque diante daquilo que nós realizamos, diante daquilo que nós fazemos para Deus e para o próximo, podemos muitas vezes nos envaidecer. Podemos muitas vezes ficar fazendo essas coisas, em vez de buscar a glória de Deus, podemos estar buscando a nossa própria glória. Por isso que Jesus, ele vai sim aí nos ensinar essas pequenas atitudes que nós precisamos ter. E depois nós vemos quando essa multidão que vai procurando num lugar para o outro, entrando nessas barcas e indo naqueles lugares que Jesus costumava ir para procurá-lo, depois essa multidão ela vai encontrar Jesus em Cafarnaum. E ali eles vão perguntar: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus, ele vai responder algo essencial e vai dizer: em verdade, eu vos digo, estás me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Veja, Jesus aqui ele está nos chamando a atenção justamente disso. Aqueles homens e mulheres, eles viram os sinais. Eles viram os sinais messiânicos. Aqui os sinais não remetem-se unicamente aos milagres, mas são os sinais messiânicos. Aqueles sinais que realmente aquelas pessoas poderiam reconhecer em Jesus Cristo o enviado de Deus. Em Jesus Cristo, aquele que foi anunciado pelos profetas. Mas mesmo assim, aqueles homens e mulheres, eles não buscavam os sinais, não buscavam o Messias, não buscavam a Deus, mas buscavam alimentar unicamente as suas emoções, os seus sentimentos, as suas carências. E aqui está um grande perigo na vida de igreja, na vida de caminhada, quando a gente começa a querer unicamente alimentar as nossas carências interiores. E assim nós vamos ver como que podemos estar vivendo como esses homens que buscam Jesus Cristo não por aquilo que Ele é, mas por aquilo que Ele faz, porque dá pão e eles ficam satisfeitos. Nós não podemos ir na igreja porque nós nos sentimos bem. Nós não podemos ir na igreja porque lá eu vou ser acolhido, lá eu vou ser ovacionado, ou então lá eu vou ser, de alguma forma, vou suprir alguma carência afetiva e emocional, porque lá eu vou sentir a presença de Deus. Veja, Deus, Ele se dá a nós e nós precisamos entender justamente isso. Senão nós podemos estar indo na igreja para buscar outra coisa e não a Deus. Esse é um perigo que nós podemos correr.
porque é uma necessidade da nossa própria humanidade, buscar suprir as nossas carências. Depois, Jesus ele vai chamar a atenção, sobre o que nós realmente e verdadeiramente devemos buscar. Jesus vai dizer: esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Veja, Jesus ele nos chama a buscar não o alimento que perece, não as satisfações prazerosas, as alegrias momentâneas, mas ele nos chama a buscar aquilo que não perece nunca, que é Ele mesmo. Ele é esse alimento que se dá através da palavra, esse alimento que se dá através da Eucaristia, esse alimento que se dá através da igreja, porque essas três realidades, elas realmente são alimentos para a nossa vida de caminhada, para a nossa vida interior, para a nossa perseverança no caminho de Jesus Cristo. Porque a palavra é Cristo prefigurado no Antigo Testamento e realizado no Novo. A Eucaristia é a presença real de Cristo, porque Ele mesmo disse: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. A igreja é o corpo místico de Cristo, e Ele vai dizer: fundarei a minha igreja. E Ele vai dizer: se 2 ou mais estiverem unidos em meu nome, ali eu estarei. Porque a igreja é esse sinal de Cristo no mundo. É uma forma também de alimento, onde Cristo se dá como alimento a cada um de nós. Por isso que Jesus ele nos chama justamente a isso, a buscar o alimento que não perece, esse alimento de vida eterna. E por fim, nós vemos no Sagrado Evangelho como que ele vai nos exortar a essa atitude de crer firmemente nele. E ali, aqueles homens vão perguntar: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Veja que esses homens eles têm um anseio, eles querem realizar as obras de Deus na sua vida. E Jesus ele vai dizer: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Isso significa realizar a obra de Deus, porque é o próprio Deus em nós que realiza todas as coisas. Nós, por nós mesmos, somos incapazes de realizar qualquer obra divina, porque nós não somos divinos, porque nós não somos deuses. Mas quando nós estamos unidos a Deus, é o próprio Deus que realiza todas essas coisas na nossa vida. Por isso que crer em Jesus Cristo, firmemente em Jesus Cristo, naquele que o Pai enviou, é crer naquilo que Ele, sim, nos ensinou, que a palavra é a sua palavra é causa de vida eterna. A Eucaristia é o seu corpo e o seu sangue. A Igreja Católica é a verdadeira igreja dele, porque ele disse: fundarei a minha igreja sobre Pedro. E assim nós precisamos. Quanto mais nós crermos nas palavras do Filho de Deus, do enviado do Pai, mais nós conseguiremos realizar as obras de Deus nessa terra, para que não fiquemos buscando emoções, mas possamos viver uma vida de fé verdadeira. Essa vida que não fica vinculada ou apegada às sensações corporais, às satisfações prazerosas, ao sentimentalismo, às emoções, às carências humanas, mas sim que busca unicamente a Deus através de Jesus Cristo, para que se realize em nós a grande obra de salvação e através de nós essa obra chegue aos nossos irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.